Boa tardinha, o prédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho, o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes caindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor encarnados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Olá, meus irmãos, boa noite. É sempre muito bem-vindo estar aqui compartilhando com vocês nesse momento da hora da prece. Gratidão mesmo por esse momento. E espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos trazer no Livro dos Espíritos o estudo que fala sobre a segunda ordem, né? Que vem falar dos bons espíritos. Então, lembrando que nesse capítulo, né, do livro segundo, ele vai trazer características dos espíritos, né, e vai trazer a classificação, uma escala espírita. E aí, a primeira ordem trata-se dos espíritos puros, a segunda ordem trata-se dos bons espíritos, que é essa que nós vamos falar, e a terceira ordem trata dos espíritos, né, inferiores, que são os espíritos imperfeitos. Então, hoje nós vamos nos deter no estudo para os espíritos, os bons espíritos, no que fala a segunda ordem, tá? Então, comecemos aqui com uma consideração geral na questão 107, que ele fala: predominância do espírito sobre a matéria, né? E é interessante ele já começar com esse detalhe da predominância do espírito sobre a matéria, porque quando nós vamos para a terceira ordem,
né, que ele vai falar dos espíritos imperfeitos, ele fala exatamente o contrário. Ele fala que é a predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, nós vamos ter ali os espíritos ainda muito influenciados pela materialidade, né? São aqueles espíritos que ainda experienciam muito de suas paixões, de suas vicissitudes. Então há aí uma predominância sobre a materialidade em relação ao espírito, né? Já na segunda ordem, quando ele vem falar dos bons espíritos, o que ele fala? Exatamente o inverso, predominância do espírito sobre a matéria. Esse espírito, ele já é um espírito mais esclarecido, ele já é um espírito mais orientado, né? Ele já é um espírito mais consciente, ele tem muito mais noção da sua potencialidade para o bem. Então agora, com essa percepção, com essa consciência, ele não permite tanta influência da matéria sobre ele. Ele consegue ter um certo domínio, né, uma certa autonomia em relação aos sentimentos, às sensações que a materialidade ali causa sobre esse espírito, né? Então é isso que os diferenciam. Então continuemos. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão em razão com o adiantamento que alcançaram, né? Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais, né? Então, nós temos aí, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente especificamente, mas nós temos aí os espíritos trazendo características específicas. Uns são mais intelectualmente desenvolvidos, outros são mais moralmente desenvolvidos, né? Isso vai ficar a cargo da classificação que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Ou seja, esses espíritos, eles ainda trazem a materialidade presente, obviamente, então eles vão passar por provas e expiações, numa proporção menor, mas em relação aos imperfeitos, mas vão trazer. Então eles ainda têm ali uma influência da materialidade, como eu falei, mas eles não se deixam dominar-se por esses aspectos, né? E eles também não são espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos que já alcançaram um patamar magnífico de sua plenitude. Continuemos. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles a fonte de uma inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelos remorsos, nem por nenhuma das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar até que tenham alcançado a perfeição absoluta. Ou seja, como eu havia falado, eles ainda estão numa condição de passar por provas e expiações, porém, numa influência muito menor do que as dos espíritos imperfeitos, né? Dos espíritos impuros. Então, dentro dessa perspectiva, essas vicissitudes que nós temos em relação à nossa inferioridade moral, né? Entrega a essas paixões de inveja, ciúmes, né? Todos esses aspectos, eles já são desprovidos desses sentimentos que são mais inferiores, que estão relacionados aos nossos pensamentos, e eles conseguem ter esse domínio e trabalhar na seara somente do bem, né? Se não, eles teriam alcançado aí já a sua perfeição, mas eles estão caminhando para essa perfeição, para chegar aos espíritos puros. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que se tornam dignos disso e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, naqueles que não se comprazem em suportá-lo. Ou seja, eles não só fazem o bem, como eles também impedem o mal, né? Porque nós ainda na nossa capacidade moral ainda inferior, nós ainda não conseguimos nem fazer o bem e nem evitar o mal, muitas vezes.
né? Mas na condição desses espíritos bons, eles já conseguem, além de fazer o bem, praticar a benevolência com o próximo, eles também auxiliam os outros espíritos que são moralmente mais inferiores, né, que têm dificuldade de suportar suas provas e expiações, eles auxiliam nesse processo para a sua evolução, né? Então eles têm a empatia, a compaixão, sobretudo a benevolência, para com os seus irmãos que ainda estão com dificuldade nessa evolução espiritual, né, na sua jornada. E isso é muito importante. Então, quando encarnados, são bons e benevolentes para com os seus semelhantes, que é o que eu acabei de falar. Não são movidos nem pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam nem ódio, nem rancor, nem inveja, nem ciúme, e fazem o bem pelo bem. Então, esses sentimentos inferiores, né, esses pensamentos que ainda está muito ligado, por exemplo, ao nosso mundo de provas e expiações, aqui o planeta Terra, que nós temos ainda a capacidade de viver esses sentimentos, né, como ódio, rancor, ciúme, orgulho, vaidade, isso ainda é muito presente nas nossas características aqui, onde nós estamos. E aí, de alguns mundos. E aí, dentro dessa perspectiva, esses espíritos, eles já não se deixam mais dominar por nenhum desses pensamentos. Eles são totalmente controláveis, contornáveis e vivem para o exercício do bem, né? Que é a proposta que Cristo nos traz. Que a gente viva nessa caminhada de cuidarmos de nós, da nossa evolução e também cuidarmos do próximo. Então, isso já não faz mais parte do pensamento, né? Da seara moral desses espíritos. A esta ordem pertencem os espíritos designados pelas crenças vulgares sob o nome de gênios bons, gênios protetores, espíritos do bem. Nas épocas de superstição e ignorância, fizeram deles divindade benfazejas. Então, pode-se dividi-los em 4 grupos principais, né? Então, como eu falei anteriormente, nós temos aí espíritos que vão vir moralmente evoluídos, mas pouco intelecto, ou então o inverso, né? Eles vão ser muito intelectuais, mas moralmente vão ser pouco evoluídos, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Então, começando pela 108, que é a 5ª classe, lembrando que a 3ª ordem, que traz os espíritos imperfeitos, né, os espíritos impuros, ele vai falar da 10ª até a 6ª classe. E aqui a gente vai falar da 5ª até a 2ª, né, considerando que a 1ª classe são os espíritos puros. Então, na 5ª classe, ele traz os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Então, assim, são espíritos que durante o seu exercício aqui na jornada, eles vão trabalhar o bem pelo bem, né? Não há nenhuma pretensão de ter uma retribuição, não há nenhuma pretensão de ter, de fazer algo para ter algo em troca, né? Há simplesmente o exercício da bondade, o exercício da benevolência para com o próximo, né? Então, eles vieram exatamente para fazer esse exercício. Alegram-se em prestar serviço aos homens e os proteger, mas seu saber é limitado. Seu progresso se cumpriu mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, como eu falei, vão ser espíritos moralmente bem desenvolvidos, porque eles vão trabalhar a benevolência, eles vão trabalhar esse exercício do bem, da caridade, mas eles intelectualmente não têm tanto conhecimento, né? Diferente já da próxima classe, dos espíritos sábios, que vão trazer essa característica do intelectual muito significativa. Então, a 4ª classe que fala dos espíritos sábios. O que os distingue, principalmente, é a extensão de seu conhecimento. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão. Não encaram a ciência senão do ponto de vista de sua utilidade, e não as misturam com nenhuma das paixões que são próprias do espírito imperfeito. Ou seja, esses espíritos, eles já não são tão bem trabalhados no exercício da moralidade, né? São os cientistas, eles são mais céticos, mas eles vêm trazer uma grande contribuição, né, para a jornada daqueles espíritos que estão ali naquele momento, trazendo ali conhecimento, trazendo ali descoberta, tratamento de doenças, curas, enfim, né, para diminuir aí as dores que nós ainda experienciamos nessa jornada, né, de prova e expiação, e a dor ainda é uma característica muito presente na nossa vida. Portanto,
ele é inversamente ao espírito benevolente, ou seja, ele é intelectualmente muito aprimorado, né? Ele vai trazer essa contribuição de forma excelente não deixa de ter sua grande importância, porém, né, eles são críticos, eles são mais racionais no aspecto da intelectualidade e pouco moral, né? Mas não deixam de ter a sua importância, eles contribuem sim para a evolução do mundo. A terceira classe, que vem falar dos espíritos de sabedoria. As qualidades morais de ordem mais elevada formam o seu caráter distintivo. Sem terem conhecimento ilimitado, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento sadio sobre os homens e sobre as coisas. Ou seja, ele já vai trazer aí um misto, né, da capacidade moral e da capacidade intelectual, somados a um processo de compreensão do universo, compreensão dos homens e das coisas, da natureza, de tudo que envolve na nossa existência, de uma forma equilibrada, de uma forma mais saudável, né? Ele nem é totalmente intelectual e nega a moralidade, nem é totalmente só trabalhar do aspecto moral e nega ali a intelectualidade. Nega não. Ele vem desprovido dessa intelectualidade. Ele é um misto, esse espírito da sabedoria. E a segunda classe, que seria os espíritos superiores, né? Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, ele vai ser um misto dos três anteriores que eu falei. Ele vai trazer o intelecto muito bem trabalhado, muito bem focado, né? Canalizado para o bem. Ele vai trazer a sabedoria no aspecto de fazer esse equilíbrio harmonioso que nós precisamos para fazer a nossa caminhada, e ele vai trazer a benevolência muito bem trabalhada, né? Então ele já sabe que através da lei do amor ele tem que amar a si, tem que amar ao próximo, ele tem que amar a tudo que existe para que ele possa ter buscar essa felicidade que todos tanto buscam, né? Mas que buscam fora, não buscam internamente na sua melhoria, no melhorar da sua reforma íntima. Então, a sua linguagem não respira senão a benevolência, é constantemente digna e elevada, né? Então, são espíritos que os seus pensamentos são muito elevados, né? E frequentemente sublime, ou seja, eles são muito delicados, eles são muito sutis dentro da sua característica de ver o mundo e de lidar com esse mundo. Sua superioridade os torna mais que os outros, aptos para nos darem noções mais justas sobre as coisas do mundo incorpóreo, ou seja, né, da matéria, nos limites do que é permitido aos homens conhecerem. Né? Então, é preciso ter muita elevação, é preciso ter muitas características reunidas para se chegar a esse aspecto tão sublime, né? Tão evoluído. Comunicam-se voluntariamente com aqueles que procuram a verdade de boa fé e cuja alma desligada é bastante desprendida dos laços terrestres para a compreender, né? Então, assim, ele traz ali uma característica, né, de comunicar-se com os outros espíritos de forma voluntária, mas contribuindo ali com a verdade, contribuindo com a boa fé, contribuindo para tudo que for nessa caminhada de luz. Mas se distanciam daqueles que se animam só de curiosidade ou que a influência da matéria afasta da prática do bem, ou seja, né, aqueles espíritos espertinhos, que são muito curiosos, mas que não tem nenhuma proposta de caminhar, não tem nenhuma proposta de evoluir, não tem nenhuma proposta de agregar valor para aquele momento, eles já se distanciam para não receber essa influência, né, e não desvincular ali o foco deles dessa caminhada. Quando, por exceção, encarnam sobre a Terra, é para nela cumprirem uma missão de progresso. E nos oferecem, então, o modelo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo, né? Então, são espíritos que muitas vezes vêm com um propósito de nos trazer, lógico que o nosso exemplo é o Cristo, mas eles nos trazem aí a realidade, porque eles são materializados, né? Então, trazem uma esperança, uma possibilidade de que é possível.
de que é possível a nossa evolução, de que é possível exercer essa lei do amor, de que é possível exercer essa benevolência. Porque muitas vezes nós estamos tão alienados ali com a nossa capacidade de se comover com o que é ruim, se comover com o que é mal, tem a influência ainda muito ligada à matéria, que nós não vislumbramos o que temos de bom, né? O que o universo traz de bom pra gente. Então, esses espíritos, eles vêm nos provar, quando experimentam da experiência, da sua jornada, muitas vezes vêm missionários. Eles vêm para nos mostrar que o amor existe, que ele é real e que ele pode ser exercido, e que nós somos seres, obras de um Criador, devemos ser imagem e semelhança dele. Então, que isso é possível, né? Muitas vezes ele vem com essa função de nos trazer essa mensagem, né? De amor, essa mensagem de união, essa mensagem de que todos nós estamos aqui com um propósito e que nós devemos caminhar para esse propósito, né? De forma sábia, de forma consciente, sobretudo de ação, né? Nada vai vir transformar, nada vai vir magicamente. Esse conceito mágico deve distanciar-nos dele, porque ele é ilusório, né? O que realmente transforma é a nossa mudança, o que realmente transforma é o nosso comportamento, é a nossa evolução, é o nosso agregar de bons pensamentos e de elevação. É entender que nós não somos só essa matéria, que essa matéria é transitória, mas que nós somos um ser de luz, um espírito imortal, que ao passar pelo processo de morte, ele vai ainda existir no plano espiritual. Então, nós vamos continuar na caminhada evolutiva e eternamente até chegarmos ao modelo do Cristo, né? A um modelo de perfeição e a um modelo de pureza. Esse é o nosso propósito. Então, era essa a mensagem que eu trouxe sobre o Livro dos Espíritos, né? Espero que tenha havido compreensão dentro dessa proposta, né? E vamos fazer uma prece de encerramento. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, ficar confortável, né? Sentir a sua respiração, acalmar o coração, sentir esse coração desacelerar, né? Para que nós possamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que Ele possa nos trazer paz, nós possamos agradecer por mais um momento de estudo, por mais um momento de compreensão, por mais um momento de luminosidade, que nós possamos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelas nossas experiências, que nos forçam a termos o crescimento que tanto resistimos, né, mas que vão nos transformar e que vão, de fato, forçar a nossa evolução para o caminho do bem, que nós possamos mentalizar os nossos irmãos que estão doentes, que precisam de auxílio, né, os nossos irmãos que desencarnaram diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, que eles possam chegar no plano espiritual amparados, os seus entes queridos que permanecem aqui, que eles também possam receber o conforto em seus corações desse desligamento, dessa ausência, né, desse luto para com seus entes queridos que tiveram que fazer a passagem nesse momento, né? Então, que Deus possa nos auxiliar, possa nos dar sabedoria, possa todos os dias nos iluminarmos para que possamos fazer essa caminhada para o bem. Que assim seja. Então, muito obrigada, tá? Gratidão e até o próximo momento de estudo que nós teremos adiante, tá bom? Boa noite. Boa tarde, meus queridos irmãos. Vamos dar início mais a uma hora da prece, hoje, 26 de julho, com muita paz, com muita serenidade, buscando de alguma forma trazer os ensinamentos do Mestre Jesus às nossas vidas, sobre as bênçãos de Francisco de Assis.
ainda nos reunindo de modo online, mas vamos dar seguimento à nossa querida hora da prece, como fazemos sempre aos domingos. Mas brevemente voltaremos aos nossos encontros presenciais com as bênçãos do nosso Criador. Hoje o Michel falará sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, os itens 3 e 4, que fala sobre o Consolador Prometido. E a Nilza Leitão, ela falará as questões 107 a 111 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a escala espírita, aquela segunda ordem da escala espírita. Então, que a gente possa aproveitar esses estudos, como costumeiramente fazemos. Vamos iniciar nossas atividades com uma pequena prece, ao qual convido todos aqueles que estão nos assistindo a serenar os corações e os pensamentos e elevar os nossos sentimentos ao alto, buscando o nosso Mestre Jesus, buscando o nosso Pai Criador, com toda a sua benesse, com toda a sua justiça, com todo o seu amor. Mestre Jesus, te rogamos paz e serenidade. Nos auxilia nos estudos de hoje, nos conduz pelo um caminho suave, tranquilo, revigorante e de felicidade. Que busquemos colocar em prática os ensinamentos de hoje no nosso dia a dia. E que sobre tuas bênçãos e o teu amor, esse planeta amoroso e belo possa ser regenerado, com a transformação de cada ser que nele habita, estando materialmente encarnado ou espiritualmente ligado a ele. Obrigado, Senhor Jesus, dar-nos a tua paz sempre, que assim seja. Então, meus amigos, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, né? É um livro de mensagem, de psicografia de Chico Xavier, ditado pelo nosso benfeitor Emmanuel, e eu vou trazer hoje para a nossa reflexão a questão número 90, né? O tema número 90, que fala o trabalhador divino, onde Lucas, Emmanuel traz uma passagem lá de João Batista, que está gravada em Lucas, onde João Batista diz o seguinte: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Isso foi João Batista falando de Jesus. Desculpa, está gravado em Lucas 3, versículo 17. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito dessa passagem bíblica, né? Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado de mestre, o pastor, o Messias, o Salvador, o príncipe da paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, o precursor, designando por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que guardavam o divino mensageiro num carro de glória magnificante. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cesseiem dificuldades ou ingratidões.
desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Essa fala de Emmanuel, né, analisando esse versículo de Lucas, onde João apresenta Jesus para a gente como um trabalhador, né, um trabalhador ativo, um trabalhador que está ali para fazer sua obra, cumprir com seu mandamento dado pelo nosso Pai Criador. Revela e traz para a gente o entendimento desse capítulo que vai ser estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. Porque Jesus, quando esteve conosco, ele nos prometeu que enviaria um Consolador. Enviaria algo que iria ficar conosco para toda a eternidade, nos relembrando o que ele ensinou e nos trazendo novos ensinamentos. E a doutrina espírita nos busca resgatar esse Cristo vivo que continua trabalhando conosco, zelando pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelo nosso mundo psíquico. Que possamos fazer bom entendimento dos assuntos que vão ser abordados, também do livro dos Espíritos, na segunda ordem, aqueles Espíritos que estão auxiliando o Cristo nessa caminhada dela, de renovação e regeneração do nosso planeta. Então, que possamos ter sempre a imagem desse Mestre Jesus a nos conduzir, a nos direcionar no caminho do bem, com atividade, com ação e com os belos e magníficos ensinamentos da doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus fique em nossos corações, que tenhamos uma semana de muita paz e aproveitemos os estudos que teremos a seguir. Vamos escutar mais uma música do grupo musical Francisco de Assis. Muita paz a todos e uma boa semana. Que assim seja.
Olá, meus amigos, estamos aqui para o nosso Evangelho, na nossa Hora da Prece, para o nosso Centro Espírita Francisco de Assis, o Cefa. Bom, meus amigos, o nosso Evangelho de hoje, ele se versa no capítulo 6, itens 5 a 8. Advento do Espírito de Verdade. É o item Instrução dos Espíritos. Este Evangelho, ele é por demais extraordinário, especial, pois quem está trazendo esse advento é o Espírito da Verdade, um Espírito bem elevado, bastante elevado, que ele é da equipe espiritual ou da egrégora dos Espíritos que estão trazendo a Boa Nova para a gente. Essa Boa Nova, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um Espírito que integra a equipe espiritual do próprio Jesus Cristo. Né? Olha aí. Ele começa assim: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, logo vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as do que já não vivem mais na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada. Orai e crede. Que quando as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Nós temos aqui, meus amigos, que nessas palavras o Espírito da Verdade, ele quer, como um membro da equipe da codificação, como um membro da egrégora dos Espíritos mais excelsos, ele está trazendo as palavras do Cristo. Ele está transferindo aqui, dando continuidade ao que foi dito há 2000 anos atrás, no tempo que Jesus Cristo andava aqui pela terra, no tempo que os apóstolos estavam encarnados, trazendo a Boa Nova, fazendo aquela obra basilar, abrindo caminho para as centenas de anos que se abriram à frente, até que chegasse nesse momento em que nós estamos. Quando veio o advento da codificação espírita, no final do século XIX, era um momento que ressoou nos céus um toque de trombeta de espíritos elevados para anunciar que eles estavam se aproximando da Terra. Como diz no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército, marcham em direção a vós. Estão vindo aqui à Terra. Então, o próprio Espírito da Verdade, aquele preconizado por Jesus Cristo, que o próprio Cristo falou que ele iria pedir a Deus que enviasse um Consolador, o Espírito da Verdade. Cristo falou isso há 2000 anos atrás. Esse momento chegou. Se cumpriu lá, um pouco atrás, lá na codificação, lá em meados, um pouco mais da metade do século XIX, em 1856, né?
Eis o momento, eis o novo toque da trombeta, onde os Espíritos do Senhor estão mais perto de nós como nunca, posto que a humanidade está se transformando, está deixando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para novos tempos, novas orientações, novos professores, orientações mais contundentes, diferenciadas de acordo com a evolução daquelas almas presentes naquele mundo, naquele momento. A Terra não é a mesma de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus pregou o Evangelho, colocou a pedra angular do novo tratado de desenvolvimento das almas e das consciências. Ele removeu o peso da lei mosaica, falou: eis que vos dou um novo mandamento, que ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Palavra do Senhor Jesus, né? Ao chegar o tempo adequado, chegou a egrégora do Espírito da Verdade, juntamente com Allan Kardec, orientados pelo próprio Cristo, nos trouxe essas valiosas admoestações, ao que ele continua: mas, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Olha que fantástico, né? A categoria desses espíritos que trabalham com o Senhor, eles têm um traço da misericórdia, porque o próprio Deus é amor e misericórdia. A justiça divina, ela caminha par e passo com a misericórdia divina. Então, para estabelecer as coisas, revelar a verdade, que a morte não existe, que a morte é uma transição para a vida imortal, né? Nós precisamos palmilhar aqui na Terra, atravessando provas e expiações, deletando karmas antigos, né? Vivendo experiências de humanidade para nos tornarmos melhores. Apesar de todas essas provas necessárias, estes espíritos, né, compreendendo a natureza do próprio Deus, que é amor e misericórdia, eles também têm misericórdia. No entanto, apesar da missão que lhes é conferida, eles têm uma área de atuação que pode nos ajudar firmemente. Eles continuam: sinto-me por demais tomado de compaixão, ele disse aqui, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Percebam uma coisa aqui meus amigos, nessa leitura. Esse Espírito da Verdade, que foi um enviado do próprio Deus, solicitado por Jesus Cristo. Eis que vou solicitar ao Pai que mande um Espírito Consolador, que mande o Espírito da Verdade. Percebe como ele coloca a misericórdia em ação, ao mesmo tempo que ele vem trazer uma face da justiça divina para estabelecer as coisas? Ele diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades que são de origens humanas e os erros que nelas se enraizaram. Eis que, além do túmulo que julgáveis, o nada, vós exclamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade.
O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Note bem a orientação dessas almas excelsas. Eles estão ensinando como eles fizeram para chegarem lá onde eles estão. Amai-vos, instruí-vos, espíritas. Ou seja, nós que temos a consciência cristã de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, a fórmula ministrada da Boa Nova pelo próprio Senhor Jesus, o Consolador prometido diz: espíritas, amai-vos. Será que nós estamos realmente fazendo isso completamente? Amai-vos, não importa quem. Até mesmo as pessoas que nos destratam, que não entendem a nossa forma de pensar, o nosso posicionamento, nós devemos endereçar a elas um amor fraterno, porque ela pode estar temporariamente equivocada quanto a nós, mas num dado momento ela vai se esclarecer e vai entender que nós não estávamos contra ela. Então, antes de mais nada, amai-vos. Depois, instruí-vos. Não basta apenas a gente amar, por assim dizer. A gente tem que saber amar. Tem que instruir-se. Como? Nós temos o Evangelho, que é a pedra fundamental da Boa Nova. É a própria Boa Nova em si. Mas nós temos a codificação, que já é uma espécie assim de parede fundamentada no alicerce seguro, que é o Evangelho. Nós temos tantas obras de Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, temos obras de Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, através das mãos desses trabalhadores do Cristo. Temos exemplos de caridade, de tantas pessoas abnegadas. Nós temos todo dia oportunidades novas de instrução. Vamos dar aqui o seguinte exemplo. Quando o Espírito da Verdade falou estas máximas, foi no final do século XIX. A marca registrada do século XX foi o início da Era da Informação. No século XX, nunca foi tão possível nos instruirmos de maneira tão rápida. Hoje nós temos acesso a muita coisa. Com o advento da internet, a qualquer momento que você tecla lá, você tem a codificação no site da FEB, toda gratuita. Nós temos a Bíblia online, temos obras de filosofia, de alto teor moral, tudo gratuito. Na internet temos obras valorosas, temos acesso a conteúdos relevantes, interessantes. Então não temos mais desculpa para dizer que não foi possível nos instruir, porque é possível. Temos os cursos na Casa Espírita, os cursos de ESD, os cursos de atendimento espiritual. Na realidade não é curso, é um atendimento espiritual, mas nós temos cursos livres, que é o ensinamento sistematizado da doutrina espírita. ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. A própria Casa Espírita é uma fonte em profusão de instrução, em labor do bem. Olha que maravilha, meus amigos, que está disponível para nós. Amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Ele continua aqui no item 6. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a ele os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. O que ele quis dizer? Dado ao mundo de provas e expiações, a dor vem nos visitar. E essa dor vai provocar choro. O Espírito da Verdade diz: chore, é natural. Jesus Cristo também o fez no Monte das Oliveiras. Mas da mesma maneira que os anjos vieram amparar-lhe, no momento que ele estava em prece e chegou a derramar lágrimas a Deus, os anjos também
virão nos socorrer. Nós temos o nosso anjo da guarda, que é o nosso anjo protetor, temos o nosso espírito familiar, temos nossos mentores espirituais que nos auxiliam nas nossas atividades, temos nossos amigos espirituais, uma verdadeira família que nós amamos muito, que parte está encarnada e parte não encarnou. Nós temos um verdadeiro séquito de pessoas, espíritos, consciências luminosas do bem, que estão conosco torcendo para a nossa evolução, que estão prontos a enxugar a nossa lágrima em meio ao labor nessa encarnação. É isso que ele quis dizer, meus amigos, ok? Então, obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge entre vós e germina minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de vosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre os povos será talvez o mais resplandecente. Que maravilha, né, meus amigos? O que o Espírito da Verdade aqui nos faz ressoar, né? Ele diz que quando soar a hora da nossa última respiração aqui na Terra, todo o bem em que nós fizemos, as nossas lições aprendidas, as nossas provas vencidas, nós vamos alçar a um patamar luminoso, a uma morada espiritual mais elevada, mais luminosa, que a gente não faz nem ideia de quão bom é. Nós só temos uma pálida ideia. Mas ele está dizendo aqui que são pátios luminosos, são lugares assim que onde a morte não alcança mais, posto que lá é um mundo original. Então, nada de ampliarmos o sofrimento. Nós sabemos que a dor ela é para todos. Nem Jesus Cristo se furtou da dor. Notadamente a dor do Calvário. Mas o sofrimento é opcional. A dor é para todos. Contudo, o sofrer junto com essa dor, ele pode ser opcional. E essa dor pode virar dadivosa, porque ela pode significar a lição aprendida quando ela terminar. Daí estaremos superiores, porque aquela lição que nos causou tantas dores já foi superada, né? Então a dor virou um símbolo de vitória, né? Ele continua: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis-vos vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1861. Olha aqui, meus amigos, aqui ele está dizendo que bebei na fonte viva do amor. Bebei na fonte viva do amor. Que fonte é essa? O Evangelho. O sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. E por aí vai, meus amigos. É esse o roteiro de luz, é essa fonte viva, é esse pão da vida que o Espírito da Verdade nos concita. Note que ele é portador das palavras do próprio Jesus Cristo. Como um fiel mensageiro, ele reforça o compromisso do Cristo para com a nossa evolução. Quando ele diz: envio convosco o meu apóstolo, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou. Para os espíritos superiores, meus amigos, o desencarne significa libertação. E é um momento de liberdade e alegria. Como ele fala aqui, né? Preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres, alegres. Quando deixarmos esse corpo com a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor, que estava ao nosso alcance, sairemos daqui livres, alegres, luminosos a uma instância feliz da vida imortal, com aquele sentimento do amor a toda prova, que Deus é amor, é bondade, que Ele nos criou para ser eternos, que vale a pena passarmos um tanto de provações aqui nesse mundo para o nosso aperfeiçoamento, contanto que na caminhada nós possamos auxiliar tantos quantos possa ser possível, de acordo com o que cada um pode dar. A gente nós não somos obrigados a fazer aquilo que está além das nossas forças. Deus não quer isso. O que Deus quer é misericórdia, justiça, fraternidade, caridade. São fórmulas de bem viver que enaltecem o espírito. Se vier a dor para provar, será uma dor provatória, onde o sofrimento ainda será opcional, percebe? Para a nossa elevação. Ele continua: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos e sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Extirpar, meus amigos, quer dizer arrancar fora, cortar fora, certo? Então, o que ele diz? Corte fora, né, esses maus arrastamentos, né? Ou seja, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Principalmente quando essas não virtudes são praticadas de maneira consciente. Quando você sabe plenamente que aquilo está errado e mesmo assim faz, né? Se essas circunstâncias nos cercam, se essas provas nos cercam, é porque nós temos força para superar. Nós temos capacidade, mente, intelecto e espírito para superar. Deus não permite que algo se abata sobre nós sem que nós não tenhamos a possibilidade. Deus só permite algo que aquilo nós podemos atravessar. E ainda assim manda seus emissários a fim de nos inspirar. Correto? Ele diz que são os monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, e sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Extraordinário, né? E extraordinário. Ele fala: amai
orai, sede submissos ao Criador. Como assim, Michel? Submissos, né? Nós temos que amar a Deus. Para isso, nós temos que procurá-lo através da prece profunda, onde nós nos conectamos com as esferas mais altas através da oração, com muita fé, né? E vamos entender que nós somos parte de um planejamento divino, nós somos parte da criação, que como parte da criação nós temos um papel, que é evoluir e ser feliz, tanto quanto for possível a felicidade nesse mundo. Então, amai e orai, e sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Ou seja, nós recebemos orientação, recebemos inspiração, mas contudo, se por uma nota rebelde do nosso coração nós nos fizermos ouvidos moucos a essa orientação, a gente vai usar do nosso livre-arbítrio, vai cometer falhas repetidas e a lei de causa e efeito vai nos encontrar, né? Então ele pede, sede dóceis, né? Abra os seus ouvidos à orientação fraterna. Se você pode evitar um percalço, por que ir para lá, quando se pode evitá-lo e com amor e docilidade se submeter às leis divinas, que é a lei de amor, paz, caridade, alegria, brandura, benignidade, indulgência. Será muito melhor a caminhada. É isso que os Espíritos querem nos conduzir para um bom caminho. E no bom caminho traçarmos nossa meta de vida. Finalizando, ele fala, o item 8. Deus consola os humildes, dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele sim um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, a saber, abnegação e devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem partilha. Ou seja, estamos todos juntos aqui, né? O mais elevado com o menos elevado, juntos eles se nivelam, aprendem, e as provas estão aqui juntos, né? Quantas pessoas essa pandemia teve que levar pela desencarnação ao outro lado da vida, né? Quantas provas tantos espíritos que estavam encarnados aqui tiveram que atravessar, né? Nós estamos todos juntos, né? É isso que ele quer dizer. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe essa partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração então bate melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. O Espírito da Verdade, na cidade de Harvard, 1863. Então, meus amigos, aqui finalizando, esse nobre espírito da companhia do próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos dá a fórmula para a elevação. Ele nos diz o como fazer, né? Devotamento e abnegação. Se aplicarmos dessas duas qualidades, dessas duas atitudes, uma atitude devota e abnegada, seremos então fortes quando formos praticar a caridade e a humildade. Junto com essas duas virtudes, ser caridoso e ser humilde, você está na rota da elevação do espírito. Conseguindo todos nós fazermos isso,
ele diz que o sentimento do dever cumprido, que disso resulta, ser devotado e abnegado, humilde e caridoso, o sentimento desse dever cumprido vai dar um repouso ao espírito e resignação. Seja qual for a nossa culpa anterior, nosso remorso anterior, alguma coisa em que nos aflige, ser devotado, abnegado, caridoso e humilde irá dar repouso ao espírito, paz de espírito que tantas pessoas procuram hoje, né? Em busca dessa paz de espírito que tantas pessoas procuram os consultórios dos terapeutas, dos psicólogos, procuram as igrejas atrás de algo, de um lenitivo para suas almas. É Jesus novamente convocando os seus filhos, dizendo: vinde a mim, bem-amados de meu Pai. É Jesus Cristo novamente conclamando que nós escutemos a sua voz e vamos até Ele através dessas ferramentas: abnegação, devotamento, humildade e caridade. É a fórmula mais rápida para a elevação, né? Disso vai resultar até a melhoria da saúde física. Ele fala aqui, o coração bate melhor, né? A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, ou seja, o corpo vai se sentir protegido, forrado. Quantas vicissitudes da vida, né, meus amigos? Disso me lembra muito o nobre apóstolo que o Senhor Jesus nos enviou aqui para dar continuidade aos estudos da codificação, que chama-se Chico Xavier. Os amigos de Chico Xavier falam que depois de muitas horas psicografando, levando consolo às mães enlutadas, a parentes enlutados, fazendo uma ponte, um correio espiritual, onde nessas cartas só tinham vida, onde os espíritos falavam: mamãe, estou aqui, estou vivo, aqui é muito bonito, não existe morte, só existe a vida. Chico Xavier, após ter se dedicado quase a noite inteira nessa tarefa, por longas horas a fio, aplicando de abnegação e devotamento, de caridade e de humildade, né? Quando terminou os trabalhos já era altas horas da noite, quase amanhecendo o dia. E Chico foi tomar sua caneca de café à cozinha, e os confrades espíritas mais próximos que ficaram ali com ele falaram: meu irmão, como é que você aguenta? Já está quase amanhecendo o dia. Esse tanto de gente aí, muitas pessoas foram atendidas. E Chico, mexendo a caneca, deu uma risada e falou assim: meu filho, a minha vida é uma festa, que maravilha. Olha que exemplo de abnegação, devotamento, humildade e caridade, né? Depois de ter se doado a centenas de pessoas num único dia, entrando pela noite, ainda encontra a alegria de viver e diz: a minha vida é uma festa. Bateu ou não bateu com o que o Espírito Verdade falou aqui? Que o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e à resignação. O coração bate melhor e a alma se asserena, né? Então, isso pode acontecer conosco também. Ao passo, para e passo, que nós vamos aplicando um pouco mais de abnegação, um pouco mais de devotamento, um pouco mais de caridade, um pouco mais de humildade, nós vamos sentir realmente todas essas benéficas preconizadas aqui pelo Espírito da Verdade. E qual jubiloso vai ser quando sairmos daqui desse mundo e percebermos que vamos sair dele bem mais luminosos de que quando aqui aportamos. Correto? Então, esse é o nosso dever aqui na Terra. Evoluir sempre, aprendendo sempre. Se cair, levanta. Não tem problema, caiu? Levanta, tenta de novo. Deus dá todo dia, quando o sol nasce, é uma nova chance, né? Então, meus amigos, esse foi o nosso Evangelho de hoje. Hoje foi bem especial porque todo ele foi falado pelo Espírito da Verdade,
reforçando as máximas do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: vinde a mim, porque sou humilde e de temperamento brando, e encontrareis revigoramento para as vossas almas. 2000 anos depois, o Espírito da Verdade, solicitado a Jesus Cristo, ao próprio Deus, vem reforçar essas rotas seguras de vida, de elevação, através do abnegação, do devotamento, da humildade e caridade. Fiquem todos com Deus, sintam-se todos amparados, porque Deus cuida de todos. Muita paz. Até a próxima. Vamos nos conectar nesse momento com os bons espíritos, com Deus, o nosso Criador. Receber do alto as energias salutares que substituirão as nossas energias malsãs, aliviando as nossas dores, nos tranquilizando, nos dando paz. Sejamos gratos, Senhor, e agradeçamos por tanto amor e por tanta misericórdia nesse momento. Que Deus do céu possa derramar sobre nós suas bênçãos, nos proporcionando paz e serenidade nos nossos corações, e que nós possamos repartir com as pessoas da nossa caminhada. Agora sejamos gratos e agradecemos a Deus por tanto amor e misericórdia. Que assim seja. Boa noite. Eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Fecha o manto do amor e da verdade, percorre o silêncio do caminho. Vinho no sol margoso, torvelinho, traz as sombras da vida, claridade. E os próprios sofrimentos da piedade são as bênçãos de luz do seu carinho, como o sol que dá vida. Sem alarde vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva cada dia. Eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade, percorre o silêncio do caminho. Vinho no sol margoso, torvelinho, traz as sombras da vida, claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho, como o sol que dá vida. Sem alarde vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva cada dia. Eis que ele chega sempre de mansinho,